Bom dia, igreja. Bom dia. Maranata, queridos irmãos. Cristo vem depressa, preparemos. Maranata. Cristo vem depressa, preparemos. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Convido o irmão a olhar o seu próximo Dari saya kunimba kihona wenyu. e desejar um feliz sábado. Oti sabata na kadaka. Quero agradecer às dorcas Toda kutenda madokas. pela primeira mensagem aqui apresentada Embarizo ekutanga ya unzwa. em forma de coro especial. Ngikuimbira. Também quero dar boas-vindas a todos os irmãos, Toda kuti kuya kwa kanaka kwa mulimo sihama. em especial aqueles que nos visitam pela primeira vez Nyanya kubainziwe du. e ao recém-nascido. Ni kamwana. Que sejam bem-vindos à casa do Senhor. Kuya kwa kanaka mnyumba ya mwari. Em primeiro lugar, Pa kutanga. quero agradecer a Deus Toda kutenda mwari. pela vida e saúde Upenino utano. que Ele concede Wano a pasa. cada um de nós. Umwe kuno mwini wedu. Pelo privilégio que Ele nos dá Nomukana wanotipa. de mais um sábado Ukuti sabata. estar aqui para aprender a Sua palavra. Tiwanika tiri pano kudzidza soko De rake. estar juntos em comunhão com os irmãos. Nekuti tive tiri pamwepo takabatana hama. Hoje, a mensagem Nasi soko está centrada no livro de 2 de Timóteo, tokanika mbuku ra Timoti wachipiri capítulo 3, vitatu versículo 14. tangira pa gumi na zilongo muna Vou tomar a leitura. achaverenga. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Antes de entrarmos na nossa mensagem, Tisati itapinda musoko convido os irmãos a juntos orarmos. katina mateteuse. Querido Deus, querido Pai que habita nos céus, queremos lhe agradecer mais uma vez porque o Senhor nos ama. Eis aqui a sua palavra aberta. Permita que possamos entender e compreender a essência desta mensagem, de modo que possamos nos preparar ao seu encontro quando o Senhor se manifestar nas nuvens pela segunda vinda. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Abençoe a pregadora. Permita com que essa mensagem possa tocar os nossos corações para que possamos sair aqui reavivados pela sua palavra. Esta é a oração nesta hora em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa palavra de hoje está centrada no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Socorrana senhora Campukura Timothy wa chipiri chitatu tangira pa gumi na vilongo muna. Essa carta foi escrita por Paulo, Mwatia kanyohani ndi apóstolo Paulo. pouco antes dele morrer. Asati afa. Paulo ele não escreveu essa carta para uma multidão, Paulo asikunyora mwati kune vandu vazhinji. nem escreveu para os líderes de Israel, Uya asikunyora kuvakuru ve Israel. mas escreveu para um jovem pastor, Asi wakanyorera kunomwe mjaha mfundisi. Timóteo, seu filho na fé. Timoti mwana wake pakutenda. Essa carta não é somente um testemunho, Mwadi aisi kwega kuchapupu. é um aviso, Mukombidziro. é uma revelação sobre os últimos dias, Kukombidzira kemazuwa kupedzisira. um alerta para a nossa geração. Kukombidzira nguva yatikurarama. Paulo escreveu essa carta estando preso em Roma, Paulo nonyora mwadi ari muroma mujere. acusado de incentivar os cristãos, Anopomerwa kuti ari kuita kuti vatendi de incendiar a grande cidade de Roma vapise dhorobha guru kuroma e de espalhar mentiras. nokuti ari kupepesera manyepo. Paulo ele foi acusado pelo imperador romano Nero. Paulo anopemwa moswa nomutungamiri mukuru wevaroma waizi Nero. Nero era um imperador muito cruel, Wainga ari mutungamiriri waitisa. tão cruel a ponto de fazer com que muitos cristãos abandonassem a fé, Wainga akaoma moyo kuti kuvatendi vazhinji vakasiya kutenda. tão cruel a ponto de matar a sua própria mãe, Wainga akatoma moyo kuti waizogumapo kuti mai vake kana kutouraya zvaita também a sua esposa, pamwe nemukadzi wake de acusar os cristãos kupomera mhosva vatendi. e por fim de perseguir os cristãos. Tevereka kuvateverera. No final, Nero suicidou-se. Pakupedzisira Nero wakadziuraya. Nero ele foi o imperador que deu início à perseguição oficial aos cristãos. Ndo wakatanga nokutevererwa kevatendi. Na época em que Paulo ele escreveu essa carta, Nguve kuti Paulo anonyora iyi mwadi muitos haviam o abandonado. vazhinji vakanga vatomusiya. Não somente a Paulo, Aiwa kwega Paulo mas também a fé cristã. nokutenda kwevasabata. Muitos falsos mestres se levantaram Vakuru vanyepi vakasimuka. e a sã doutrina estava sendo distorcida. Dotrina tsvene rainga rava nonyongano. Sabendo que seria morto, Echiziva kuti waizourawa. Paulo ele escreve a segunda carta ao jovem pastor, Paulo anonyora mwadi yechipiri kuno mujaha mufundisi como forma de encorajar Timóteo. sekumuvangisa Timoti. Timóteo ele era um jovem tímido, Timoti wanga rijaha rakati nyararisei. natural da cidade de Listra, na Ásia Menor, Waigara kuguta ratauva. atualmente Turquia. Mazuva ano tingati kuturukia uko.
Timóteo ele era filho de uma judia, Timoti wanga ali mwana w'omujudiya de nome Eunice, wanga no zina arataulwa e de um vagão. ne mumwe wanga sikatendi. E ele crescia num lar misto, Paulo wairarama pa mburi yakadibaniswa um lar em que ele aprendia das duas culturas. waidzidza zviyemo zviviri. Mas desde cedo, Asi kutanga Timóteo ele foi instruído Timoti wakadzidziswa por sua avó Loide kuna mbuya wake e sua vakauvanisika mãe Eunice na mai wake a respeito das sagradas letras. vechimukombidzira ngebhaibheri dzvene. E hoje, Nasi a nossa mensagem soko ranasi será baseada nos conselhos de Paulo ao jovem pastor. riri mumbangiro dzapo kune mujaha mufundisi. O mesmo conselho que o Senhor Deus traz hoje para a sua igreja, Mpango idzo dzinouya nasi kuno chechi ya Mwari a respeito da fidelidade nos últimos dias. kutenda mazuva kupedzisira. Mas antes mesmo de entrarmos no nosso texto central, Tisati tapinda muvhesi yechepakati convido os irmãos a juntos percorrermos as sagradas letras. ngatimboenda tese mubhaibheri. Nós podemos perceber que ao longo da história da humanidade, Tinoona kuti ko ndorondo yeuhandu panyika Deus ele sempre foi um Deus que instruiu o seu povo Mwari ndi Mwari anodzidzisa vanhu vake no caminho que deveria andar. munzira inofuita kuti vafambe Quando ndiyo. nós lemos Gênesis capítulo 2, Tikatanga mubhuku ragenesisi zviviri versículos 16 a 17, kutangira pagumi na zvitanhatu kusvika nós pagumi vemos a nomwe primeira ordem que Deus dá ao homem. tinoona soko rekutanga Mwari anopa kumunhu. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. É o irmão que achou, vê se fica a minha leitura. Genesisi zviviri kutangira pagumi na zvitanhatu pagumi na zvinomwe. Gênesis 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito obrigado, irmão, Tatenda ngoma pela leitura. okuverengwa kesoko Nós vemos que desde o Éden, tinoona kuti kutanga mbindiro edeni Deus sempre instruiu ao homem Mwari wakadzidzisa o munhu que deveria fazer. zvaitika kuti aite. E o convite de Deus Ukoko hwa Mwari era que ele permanecesse zvanga kuti munhu arambe fiel à akatendeka sua instrução. mukudzidziswa Mas como kwaMwari. conhecemos a história de Adão e Eva, Sezvo tinoziva ndorondo ya Adamu na Eva sabemos que eles não permaneceram fiéis à tinoziva instrução do kuti Senhor. havasi kuramba vakatendeka musoko raMwari. Eles comeram do fruto. Ivo vakaha muchero E aí deu origem à queda do homem, apo pakawanika kuwa kemunhu muzvivi à entrada do pecado no mundo. chivi chinopinda munyika. Mas mesmo assim, Nokunyati Deus zvakadaro continua a instruir o seu povo. Mwari anoramba Em achidzidzisa Êxodo, vanhu nós vake. podemos ler as seguintes palavras. Tikaenda mubhuku Deus instruindo a Israel Mwari achidzidzisa Israeri para ser o seu povo santo, kuti vave vanhu vake vatsvene, para ser o seu povo escolhido kuti vave vanhu vakaketeka, e para obedecer a Deus. kuti vapurutane Mwari. Nós vemos isso Tinozviona izvi quando Deus ele dá ao povo apo Mwari achipa os vanhu 10 mandamentos, gumi remurayiro as suas instruções. dzidziso E o rake. Senhor novamente convidou o povo Mwari unodaidza vanhu a permanecer fiel às suas instruções. kuti varambe vakatendeka mudzidziso Mas rake. novamente, Asi zviro nós kwazvo vemos um povo tinoona vanhu que desobedece a Deus vasikapurutani Mwari constantemente. nguva Mas o dzose. Senhor Deus, Asi por Mwari ser um Deus amoroso, ngokuti ni Mwari werudo, Ele não desiste do homem. asi Ele munhu continua a convidar. unoramba Ele echikoka, continua a instruir. unoramba Nas chidzidzisa Sagradas Letras. mubhaibheri somubvene. Quando nós entramos no Novo Testamento, Tikaenda mutestamento no yechipiri livro yongati de João, bhuku raJohani, o Senhor Jesus, Mwari Jesu Ele instrui os 12. anodzidzisa gumi navaviri. Podemos juntos acompanhar a leitura no livro de João, Bhuku raJohani capítulo 15, gumi nazvishanu versículo 4. kutangira pa zvirongomuna. Vou tomar aqui a leitura na minha versão. Vachaverenga pa versão yavo João, livro de João 15, 4. Johani gumi navishanu vhesi ya zvirongomuna. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nesses versos que acabamos de ler, Pa mavhesi ataverenga nós podemos perceber que o Senhor Deus continua a convidar tinodzidzisa kuti Mwari unoramba echikoka a permanecermos nele, kuti tirambe tiri Mwari, pois ele permaneceria em nós. ngokuti yena achavare matiri, Sem Cristo, ngokuti pasina Kristu nada podemos fazer. hapana chatingaita. Quando nós voltamos para o nosso verso central da pregação, Tikauya pa vhesi yechopakati 2 de Timóteo capítulo 3, bhuku raTimoti wechipiri verso zvitatu 14, kutangira pa gumi nazvirongomuna. Paulo também adverte a Timóteo Paulo anoti kuna Timoti e dá a mesma instrução. anopfekedza mphangiro yakafanana. Tu, porém, permanece Iwe ramba ulipo naquilo que aprendeste, muna zviya e zvawakadzidza, que foste inteirado, muna zviya zvawakadzidziswa, sabendo de quem os tens aprendido, wechiziva kuti ko wakadzidziswa izvi
A Bíblia inteira é um convite. Vai pernobilizar o coco. Um convite à permanência. O coco kutirambe tripo. Um convite à fidelidade. O kutirambe takatendeka. Um convite à constância. O coco akuturamba kuripo. Um convite à obediência a Deus. Kutirambe tsikuda na mari. E é sobre isso que o Senhor deseja falar com a sua igreja. Então isso marauda kutiabulise kunichechi yake. Que possamos permanecer Kutirambe takabatana. fiéis à sua palavra. Takatendeka pasoko rake. Mas antes nós podemos perceber que Paulo, no capítulo 3, ele começa advertindo a Timóteo sobre os últimos dias. Kinozisa kuti Paulo chapter Paulo anobudisa magama kuna Timothy ngemasoko pedzisira. Vou convidar os irmãos para juntos me acompanharem a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Zvitatu kutangira pachimwe. As palavras de Paulo a Timóteo, Masoko a Paulo kuna Timothy. as mesmas que o Senhor Deus fala hoje à sua igreja. Zimwe zomarana taura nasi kuchechi yake. Sabe, porém, isto, Timóteo. Sabe, porém, isto, igreja. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com Deus, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 13 e último. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Esse é o cenário que Paulo descreveu a Timóteo E nyaya inobulisa de Paulo kuna Timothy. acerca dos últimos dias. Mazuwa kupedzisira. Essas são as palavras de Paulo a Timóteo. Aya masoko a Paulo kuna Timothy. E são as mesmas que o Senhor Deus traz à sua igreja. Uye mazuwa mwana unza ndimwari kuno chechi yake nasi. Hoje muitas igrejas pregam um evangelho diferente. Nasi machechi mazinji anobudisa mvangeli yakasiyana. Aiwa vangeli ya Kristu. Um evangelho da prosperidade. Vangeli nokuti chavane Onde ufumi. Cristo é um gênio da lâmpada. Akuti Jesu anobiswa pamtiri. Onde eles Iwo sacrificam, vanoita zvipiriso. dão dízimo, Vanopekita zvigumi. dão ofertas Vanopekita zvipo. para que Cristo os abençoe. Kuitira kuti koishe Porque eles vabusise. querem carros, Ngokuti vanoda kuva nemagari moti. Vanoda nyumba. querem um lar próspero, Vanoda querem pfuma. as riquezas do mundo. Vanoda pfuma inyika. Esse é o evangelho pregado atualmente. Iyi ndo vhangeri rinoparidzwa mazuva atiri kurarama. Não somente este, Aiwa kwega mas izvi. também é pregado um evangelho sem renúncia. Kunoparidzwa rimwe Evangelho sem vhangeri cruz. ritsina Evangelho sem kujeko. arrependimento. Ritsina kutenderuko. Um evangelho sem verdade absoluta. Vhangeri ritsina chokwadi. Um evangelho sem entrega total. Vhangeri ritsina Um kuzvipira evangelho zvachose. onde a porta é larga. Vhangeri rokuti musuwe wakapamhama. Onde para chegar até Deus existem muitos atalhos. Wokuti kuti ugume kuna Mwari kuno mugano kuno zvimakwanza zvidoko zvokuti ungakwanisa kugurisa. Onde Cristo não é o único caminho. Wokuti Kristu handiyepi njira yoga. Não é a única verdade. Handiyepi chokwadi chega. Mas eles Asi ivo acreditam que terão a vida eterna. vanotenda kuti vachava nopelisika peri. Acreditando nesses evangelhos. Kutenda aya mavhangeri. E assim como Paulo adverte a Timóteo, Apo Paulo sezva anoti kuna Timothy. Cristo também adverte a igreja Kristu anounza usokweri kuna chechi yake. a respeito do que fazer nos últimos dias. Kuitira kuti ngezvazvo zvatingaita mazuva okupedzisira. No meio da apostasia, Pamberi pokuheduka dos falsos ensinos, nokudzidziswa kwekunyepa. dos homens que aparentam ser piedosos, Kwevanhu vanonyepera kuti vanhu vakanaka. Vadzidziswa kunyepa. dos altares cheios de luzes, nemaaltari akazara nekujeka. dos mestres que falam palavras para agradar o público, Nevakuru vanobudisa mazwi okudakasa vanhu. no meio de uma corrupção, Pamberi pokuti de homens panokuiamuroso. que não têm mais amor. Kune vanhu vasina rudo. No meio de tudo isso, Pamberi pozvese izvi. enquanto a graça é distorcida, Apo nyasha dzechidaroko. os falsos mestres se levantam, Vadzidzisi vokunyepa vanosimuka. o Senhor Deus convida a sua igreja Mwari anokoka chechi yake a permanecer fiel kuti tirambe takatendeka às suas instruções. mudzidziso rake. Enquanto cada vez mais o homem ele torna-se mais corrupto, Apo munhu ichiva munhu anoita chioko muhomwe sem amor, pasina rudo, incrédulo, asikatendi, abandonam a fé, vanosiya kutenda, seguem o engano, votevera manyepo, rejeitam a Deus. voramba Mwari. O convite do Senhor à sua igreja é que nós possamos permanecer. Lukoko wa Mwari kuchechi yake kuti Permanecer tirambe. fiel ao que o Senhor tem nos ensinado. Doramba takatendeka munazviya Mwari vanodzidzisa. Sábado após sábado, Sabata kune rimwe o sabata. Senhor instrui a sua igreja. Mwari anodzidzisa chechi yake. O Senhor nos instrui tanto Mwari anodzidzisa. que Ele nos deu um trimessário, Akatipa kota lições diárias, zvidzidzo zuva para que ngezuva. possamos ler todos os dias Kuti tikwanise kudzidzisa zuva e assim ngezuva. poder aprender as instruções do Senhor. Nokudaro todzidza dzidziso Para que raMwari. possamos ser fiéis nesses últimos dias. Kuti tirambe takatendeka mazuva anokupedzisira. O capítulo 3 também nos mostra algo muito importante. Chapter 10 zvitatu notibudisira soko A rinokosha. necessidade de ensinar as nossas crianças o caminho certo. Zvinokosha kudzidzisa vana vedu Nós vemos gwanza rakanaka. no capítulo 15 15 que
Nós percebemos que Timóteo, Timóteo ele foi instruído desde a sua meninice. wakadzidiswa kuvira pauta E hwake é importante que zvinokosha nós como pais, kuti isu madzibaba como irmãos mais velhos, sehama vakoma vakuru possamos instruir as crianças tokwanisa kudzidzisa no vana caminho certo, munzira yezvokwadi para que no final de sua vida kuitira kuti mukupera kweupenyu hwavo não se esqueça de Deus. vatsakanganwa Mwari Mesmo diante das tribulações da vida, nokunyati pamatambudziko mesmo upenyu diante dos tempos trabalhosos, nokunyati nguva dzekusenza os últimos dias descritos mazuva okupedzisira akanyorwa da apostasia, ekuhudhuka kevanhu da distorção da sã doutrina, nekuti dzidziso redziso dos manyepo enganos de Satanás, nokutsengedziwa kasatani permaneça fiel às instruções do Senhor. varambe vakagondeka mudzidziso ramwari Permaneça fiel às instruções do Senhor. varambe vakatendeka mudzidziso ramwari Em Deuteronômio 5:32, mundatotame zvishanu O Senhor fala à igreja. mwari anoti muchechi olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Muitos de nós isu kazhinji vemos evangelhos tinoona distorcidos. vhangeri richizi kururama Um evangelho que é acrescentado, vhangeri rakaengedzerwa algumas vezes diminuído. dzimwe nguva rakapunguhwa Mas o Senhor deseja que a sua igreja asi mwari da kuti chechi yake permaneça no ensino fiel. arambe akatendeka mudzidziso rechokwadi Permaneça nas Sagradas Escrituras. irambe tiri mubhaibheri soko dzvene Porque toda a Escritura ngokuti soko rese é inspirada por Deus rakafemerwa e é namwari proveitosa rinokosha para ensinar, kudzidzisa para redarguir, kutova para corrigir kudzidzisa e para instruir em justiça. nokuti munhu ahambe mukururama Para que o homem de Deus kuitira kuti munhu wamwari seja perfeito, ave akaperera perfeitamente perera instruído nokudzidziswa para toda boa obra. kuti awane kushanda O Senhor deseja ter uma igreja mwari adakuona que chechi yake permanece fiel, kuti irambe yakatendeka mesmo diante dos tempos trabalhosos. nokunyati munguva dzekuti O Senhor kuseni deseja que a sua igreja mwari ada kuti chechi yake seja uma igreja fiel, ive chechi yakatendeka uma igreja que não se desvia, chechi ichikapauki nem para a esquerda, kuenda kuboshwe nem para a direita, kana kumho porque sabemos da suficiência nokuti tinoziva das Sagradas Escrituras. kuti bhaibheri rinoti O convite do Senhor para nós hoje oko hwamwari nasi é que a sua igreja permaneça fiel. kuitira kuti chechi yake irambe yakatendeka Ser fiel até a morte, kuva akatendeka adakana kufa dar-se-ei a coroa da vida. ndichakupfekedza korona yeupenyu ndozvonoda kuona ishe mubhaibheri É importante que conheçamos ao nosso Deus, zvinokosha kuti tizive mwari wedu conheçamos as suas instruções. toziva dzidziso rake E para tal, pakudaroko é necessário que nós possamos estudar as Sagradas Letras, zvinokosha kuti tidzidze bhaibheri a fim de sermos salvos. kuti tive tichizoponeswa Se não permanecermos fiéis, tikasaramba takatendeka para onde iremos? tingaenda kupi Se só Cristo kristu tem as palavras de vida eterna. ndo ano masoko eupenyu sikaperi Que o Senhor nos ajude mwari atibese a permanecermos fiéis kuti tirambe à takatendeka sua palavra. musoko rake O tema da pregação de hoje é chemusoro chanasi permaneça fiel às instruções do Senhor, ramba wakatendeka mudzidziso até ra que mwari Cristo venha. dakara kristu chiuya Essa é a mensagem para o dia de hoje. ndo ranga riri soko rezuva Essa é a ranasi mensagem do Senhor Deus traz à sua igreja. ndo soko rokuti mwari akunze kuchechi yake pamukuwo uno Convido o irmão secretário dakukomba munyore kuti munamatira kune para que chechi possamos permanecer fiéis a Ele, tirambe takatendeka muna mwari fiéis às suas instruções. kutendeka mudzidziso Até que rake Cristo venha. dakara kristu chiuya. Vamos orar. Eterno Deus que habita nos altos céus, viemos diante do Senhor mais uma vez como pecadores, reconhecendo o nosso estado de pecadores. Senhor Deus, nós temos nos desviado daquilo que aprendemos, nos desviado dos teus caminhos. O Senhor disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas no nosso caso não é por falta de conhecimento, é por falta de prática do conhecimento que temos adquirido dia após dia. O Senhor nos abençoou com verdade, o Senhor nos abençoou com princípios, que muitas vezes nós deixamos de lado para seguir os nossos próprios corações. Mas nesta tarde o Senhor falou aos nossos corações, mostrou que precisamos permanecer fiel em meio às dificuldades da vida. Queremos te pedir ao Senhor Deus, não somos perfeitos, somos pecadores e muitas vezes já caímos, mas te pedimos ao Senhor que o Senhor nos levante, te pedimos que o Senhor nos fortifique, te pedimos que o Senhor nos ajude a permanecer fiel a todo custo, que possamos permanecer fiel até a morte. Que nós possamos entender que sem o Senhor não podemos fazer nada. Por favor, ó Pai, envie o Teu Espírito Santo, de modo que entre no coração de cada um de nós, de modo que nos renove, de modo que nos transforme e que possamos ser uma nova criatura. Que assim como o jovem Timóteo, o Senhor Deus, possamos cumprir a sua vontade, possamos ouvir a sua voz e obedecer aquilo que o Senhor tem nos dito,
sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor Deus, por favor, reavive-nos com a Tua palavra. E de forma especial te peço que o Senhor possa abençoar a Tua serva que trouxe a mensagem do dia de hoje. Permita ao Senhor Deus que continue trazendo mensagens construtivas como essa. Que o Senhor não apenas abençoe a ela, mas a toda a sua família. É o que nós te agradecemos e te pedimos neste momento, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai que habita nos céus, queremos lhe agradecer nesta tarde porque o Senhor nos ama. Senhor Deus, foi o Senhor que fez com que Enoque seja um homem fiel. A fé é o dom que vem do Senhor. Por essa razão, Senhor Deus, pedimos que o Senhor também faça o mesmo para conosco, para que possamos permanecer fiéis, possamos permanecer nas suas veredas, nos seus caminhos, para que possamos andar segundo a sua vontade. Tenha misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor possa nos capacitar para que possamos ser filhos obedientes ao Senhor. Até que o Senhor volte nas nuvens para que possamos se encontrar com o Senhor nas nuvens. Isso será o fim da história desta humanidade. Queremos lhe agradecer pelo momento que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos. Santo, Santo Deus que estás nos céus, Senhor Jesus, queremos te pedir que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, pois sem ti nada podemos fazer. Queremos pedir e implorar que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor esteja conosco, esteja com a sua igreja, a fim de que possamos permanecer. Esta oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.